Muito bem, nessa aula, nesse estudo, você vai aprender sobre o cego de Jericó e como essa passagem ela é tão profunda e impactante para pregar principalmente para os jovens e você vai entender por quê. Muito bem, aqui em Lucas 18:35 está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Jesus. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Repare que eu coloquei aqui essa imagem para você entender como era naquela época os mendigos. Então, eles se assentavam assim na beira das ruas, aonde passavam as pessoas ali para ir nos mercados, nos templos, nos seus trabalhos, nos seus afazeres do dia a dia. E esse homem ficava ali parado, esperando com que as pessoas dessem para ele esmolas. E ele ficava aqui, ó, só aguardando as pessoas darem alguma esmola para ele. Mas o texto diz que enquanto ele estava ali assentado, chegou em Jericó quem? Jesus. E esse homem, gente, o texto diz que ele, ouvindo passar a multidão, uma grande multidão começou a passar ali, mais do que o comum. E ele perguntou: o que está acontecendo? Por que tanta gente está passando assim aqui nessa rua? Por que todo esse barulho? E então o texto diz que quem passava ali era Jesus de Nazaré. Preste atenção, preste atenção. O mendigar desse homem representa a mesmice, representa a escravidão, representa uma vida sem mudança, uma vida sem libertação. E muitos jovens, eles vivem desse jeito, uma vida na mesmice, no mesmo pecado, na mesma prisão espiritual. E as pessoas não percebem que quando Jesus ele está presente, as pessoas começam a segui-lo, as pessoas querem caminhar, as pessoas não querem ficar paradas no mesmo lugar. Então, esse homem, há quantos anos ele estava parado no mesmo lugar? Então, Jesus, ele quer que a gente seja liberto, sarado, transformado, saia da beira do caminho e comece a caminhar para a direção que ele tem para nossas vidas. Então, repare que aqui no versículo 37, as pessoas falaram para ele: quem está passando é Jesus o Nazareno. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque quando ele percebeu que era Jesus que passava ali, o texto diz que ele começou a clamar. Clamar no hebraico significa gritar. Ele não falou assim, ô Jesus. Ele falou bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o clamor é um ato de desespero, de socorro, de ajuda. É um ato de você pedir ajuda. Quando a pessoa está quase morrendo, vamos dizer que ela está quase morrendo afogada. Se ela tiver a oportunidade de gritar, quando ela está ali tentando se salvar, ela vai clamar com muita força pedindo socorro. Se a pessoa está passando por um problema, ela vai gritar por socorro. Então esse homem ele começou a gritar, filho de Davi. E qual que é o segredo desse texto? É que ele é o único aqui, né, nesse momento, que chama Jesus de filho de Davi. As pessoas chamavam Jesus de profeta, de Elias, de João, de muitas coisas. Mas foi ele quem chamou Jesus de filho de Davi. E o que isso tem a ver, irmão Vitor? Esse homem, ele sabia que havia uma profecia que o Cristo viria da descendência de Davi. Isso está lá em Isaías 11 e também em João 7:42. Então, este homem falou assim: ó, eu sei quem você é. Você não é só um curador. Você, Jesus, você não é só uma pessoa que faz milagres. Você não é só um profeta. Você é o Filho de Deus, você é o Cristo. Você é aquele prometido que viria da descendência de Davi. E ele começou a clamar por misericórdia. Porque o que esse homem mais queria na vida dele era misericórdia. Ele queria que as pessoas dessem dinheiro para ele, que ajudassem ele porque ele era cego. Então ele clamava por misericórdia. Porém, no versículo 39, nós aprendemos que muitos que iam ali passando, eles falam assim, ô cego, fique calado. Mas o texto diz que ele clamava ainda mais. O que ele clamava? Que ele clamava, filho de Davi. A pregação, a oração dele não mudava. Ele continuou clamando que Jesus era o filho de Davi. Eles queriam que ele parasse de falar que Jesus era o filho de Davi. Eles queriam que este cego ele calasse a voz dele. Por quê, irmão Vitor? Porque ele era uma pessoa sem respeito, era uma pessoa desprezada, era uma pessoa excluída da sociedade, era apenas um mendigo que pedia dinheiro ali todos os dias. Tá? Mas o texto diz que ele perseverou, gente, clamando, clamando, clamando ainda mais. Muitas vezes a gente para de orar porque a gente não acredita mais, porque as situações do dia a dia elas vão nos desanimando, vão tentando barrar
a nossa vitória, e aí a gente desiste de clamar, a gente desiste de orar. Mas quando Jesus ouviu esse homem chamando ele de filho de Davi, o texto diz que Jesus parou. Gente, Jesus estava na caminhada dele, Jesus estava na caminhada dele, indo. Quando ele ouviu esse homem chamá-lo de filho de Davi, quando ele ouviu esse homem chamá-lo de filho de Davi, o texto diz que ele parou na hora. Jesus parou. E aí, quando Jesus parou, o texto diz, gente, que Jesus mandou chamar o cego. Olha só o texto. Então, Jesus parando, mandou que lhe trouxesse. Em outras versões, o texto diz que as pessoas foram até o cego, se eu não me engano, está em Marcos, no livro de Marcos, que eles foram até o cego e falaram assim, o mestre te chama, se alegre. Então, as mesmas pessoas que falaram para ele se calar foram aquelas que tiveram que levar a boa notícia para ele. Isso é muito bom, porque tem situações na nossa vida que as mesmas pessoas que se voltam contra nós são elas que têm que nos chamar para nos dar as boas notícias. E o texto diz, gente, que quando ele chegou ali até Jesus, né? Ele chegou ali até Jesus, Jesus perguntou a ele, dizendo, que queres que te faça? Por que Jesus perguntou isso para esse homem? Porque Jesus percebeu que esse homem, ele estava passando por uma situação, que ele queria uma mudança de vida, porque ele clamava tanto que com certeza ele tinha um propósito. Presta atenção. Todas as pessoas que têm um propósito na vida delas, elas não param de clamar. Elas não param de buscar. Porque o propósito é maior do que a dor, maior do que a luta, maior do que o sofrimento, maior do que a doença. Quando você tem propósito, você não para de clamar. E Jesus sabe que quando a pessoa é movida por propósito, essa pessoa é persistente e perseverante em oração. Então o cego disse, Senhor, que eu veja, eu só quero ver, eu só quero enxergar, eu só quero voltar a ter uma vida normal. Naquela mesma hora, Jesus disse, vê. Repare, Jesus não fez uma oração. Jesus ele não fez uma oração, gente. Tem momentos que não precisa orar. Só você falar assim, ó, vai, seja abençoado, vá, seja curado, vai, a porta te abriu. Porque o que abre porta é a fé. Repare, Jesus fala para ele, ó, a tua fé te salvou, é o que eu sempre digo. A nossa vida é resultado da nossa fé. A nossa vida é resultado daquilo que a gente crê. Jesus vai trabalhar conforme a sua fé. Então, se você não exercer a tua fé, se você não colocar a tua fé em prática, não vai acontecer nada na sua vida. Irmão Vitor, eu tenho muitos sonhos. Do que adianta ter muitos sonhos e você não ter fé? E você não se levantar para lutar, e você não encarar a realidade? Não vai acontecer nada. E o texto diz que ele viu, logo na mesma hora. E ele não ficou lá mais parado na beira do caminho. O texto diz que ele seguiu a Jesus como? Glorificando a Deus. Se a sua boca está fechada diante de Jesus, é porque você ainda está parado na beira do caminho. Porque quando você vê o mover de Deus na tua vida, é impossível você ficar parado, é impossível você ficar com a boca fechada. Por isso que ele foi seguindo Jesus, glorificando. Antes ele pedia esmola, agora ele está glorificando. Então todo o povo que viu isso, o que eles faziam? Eles davam louvores a Deus. Eu acho que a maior bênção de um milagre na nossa vida é quando as pessoas louvam a Deus pela obra que Deus fez em nós, por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Então, se você quer que haja um grande mover de Deus na tua vida, comece a exercer a tua fé, porque a tua vida é resultado da sua fé. Eu quero te convidar para esse dia 7 agora, vão abrir as inscrições para a leitura raio-x. Você que quer aprender como interpretar a Bíblia, como entender a Bíblia, quer ter mais conhecimento bíblico, você tem desejo de poder se aprofundar nas Escrituras e pregar mais de 30 minutos, poder ter um conhecimento mais profundo das Escrituras, vai ter um super desconto na leitura raio-x. Os 10 primeiros vão participar de um sorteio para ganhar uma Bíblia de estudo. Quem ganhar vai receber na sua casa essa Bíblia de estudo. Também tem o curso da Bíblia cronológica, onde já estou, né, na verdade, explicando os principais eventos da Bíblia. Agora eu vou começar a gravar José, a história de José. Então entre para o grupo aqui abaixo desse vídeo, para você saber mais como vai funcionar o curso da leitura raio-x e você ter acesso a todos os bônus, todos os presentes, tá bem? Te vejo então lá dentro do grupo.